Muito obrigada, professor Newton, uma alegria ter a oportunidade de conhecê-lo assim virtualmente. Quero cumprimentar todas e todos os estudantes que estão aqui conosco, agradecer ao convite da Universidade Católica de Pernambuco, e cumprimentar meu amigo, professor Marcelo Labanca, que caiu de novo, mas certamente está voltando. E acho que é oportuno traçar um pequeno paralelo com a fala do professor Labanca, que já retorna. Porque o professor Labanca fala de acesso à justiça do ponto de vista do processo objetivo e faz uma crítica a nós, processalistas, né? Porque a gente trata do acesso à justiça na perspectiva do processo subjetivo, do processo interindividual. Bom, quando vou falar de acesso à justiça, eu trago sempre a tríade, né? O acesso à justiça, de Mauro Capelletti e Brian Garf, os juízes irresponsáveis e os juízes legisladores, que eu acho que a gente precisa ler conjuntamente, que eles formam, de certa maneira, uma trilogia. E é preciso dizer que em 1973, portanto, há 50 anos, Mauro Capelletti escreveu um artigo intitulado A quem pertence o ar que eu respiro? E nesse artigo ele discutia titularidade de direitos difusos. Na sua compilação de pesquisas, porque o acesso à justiça não é propriamente um livro, ele é um compilado de estudos e casos bem-sucedidos de iniciativas de democratização do acesso à justiça no mundo. Então, na sua pesquisa, eles tratam da segunda onda renovadora do acesso à justiça, coletivo, à tutela dos direitos coletivos e difusos. Embora, na verdade, seja tão diferente a tutela dos direitos difusos da tutela dos direitos coletivos, que eu nem sei se a gente poderia englobá-los numa única onda. Mas aquela ocasião histórica pareceu adequado. Bem, isso a gente está falando de 1973. Em 2003, eu ingressei no doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, há 20 anos já. E, lamentavelmente, professor Newton, a minha hipótese continua atual. E o novo Código de Processo Civil, que não é mais novo, ele trouxe uma constatação. E essa constatação é que o processo coletivo no Brasil faliu. Toda a grande preocupação do sistema de precedentes é uma preocupação para que processos individualmente protocolados possam ser resolvidos através de um mecanismo de solução de massa. Basicamente, a isso se resume, em síntese apertada, o IRDR, o IAC, os recursos repetitivos de um modo em geral, é a possibilidade de processos protocolados em massa serem reunidos para terem uma única solução e essa solução ser aplicada
a todos os processos. Isso atende a uma necessidade específica do nosso processo, porque nós não conseguimos superar a massificação de processos individuais. E não conseguimos superar a massificação de processos individuais porque não tivemos êxito em avançar com o processo coletivo. E pior, eu vou seguir na contramão de muitos dos meus colegas, que defendem digamos assim, aprimoramento dos mecanismos de legitimação processual nas lides coletivas. E que acham e defendem que nós devamos importar, sobretudo dos Estados Unidos, conceitos que lá funcionam relativamente ao status do litigante. Aquele litigante que demonstra que tem viabilidade para conduzir uma lide coletiva. E isso, professor Newton e todas e todos que nos acompanham, isso, inclusive do ponto de vista patrimonial, tem condições de pagar custas processuais, tem condições de arcar com uma multa milionária. Aliás, quem gosta daquela série Suits sabe que eles não assumiam lides coletivas porque eles tinham muito medo do prejuízo econômico que eles poderiam ter com lides coletivas e até mesmo a dificuldade que eles tinham de comprovar a sua legitimação como litigantes, tendo que se juntar com outros grandes escritórios de advocacia para poder demonstrar a viabilidade financeira da lide. Isso no Brasil rigorosamente não funciona. Inclusive, no Brasil, o Ministério Público ocupa basicamente a exclusividade na legitimação ativa das ações coletivas. Então, tudo isso é extremamente preocupante. E mais preocupante ainda quando nós paramos para avaliar o rumo que a literatura contemporânea está dando ao tema do acesso à justiça do ponto de vista doméstico e do ponto não apenas do ponto de vista coletivo, mas até mais preocupantemente do ponto de vista individual. Chegou-se à constatação, não muito difícil, aliás, de chegar, de que nós temos uma sobrecarga de demandas judiciais. E aí começam a surgir propostas de soluções miraculosas em todas as áreas. Vamos ver, uma solução de acesso à justiça miraculosa na justiça familiar, a constelação familiar, em que você coage a vítima de uma agressão a se posicionar na frente do agressor para vir um terceiro dizer que a responsabilidade pela agressão que a vítima sofreu é do tataravô e da tataravó, que tinha uma coisa muito mal resolvida, assim, essa... Ah, mas isso é mediação. Não. Isso é agressão com um nome bonitinho.
A gente não... Olha, acesso à justiça não é a mesma coisa que acesso à jurisdição. Eu desafio qualquer estudante de direito processual que não tenha se deparado com essa frase em algum momento. Acesso à justiça não é igual a acesso à jurisdição. Claro que não é igual a acesso à jurisdição. É óbvio que não. Até porque, para muitas pessoas, o acesso à jurisdição é uma das experiências de maior injustiça da sua vida. Se hoje nós fizermos... Estava falando sobre... Só um momentinho, porque está uma obra aqui em casa. Deixa eu pedir um pouquinho de silêncio, porque tá... Por favor, silêncio. Obrigada. Se nós pensarmos na experiência de acesso à justiça das mães atípicas, como eu, o relato dessas mães atípicas é de que uma das maiores experiências de violência capacitista contra elas e contra o seu filho com deficiência foi no judiciário. Então, é claro que o acesso à jurisdição não é acesso à justiça, porque muitas vezes o judiciário é a instância em que a violência, o preconceito, a discriminação, a opressão, ela se legitima e se estatiza. Então, mães de autistas como eu terão relatos muitos a fazer sobre o judiciário ser uma instância de violação dos direitos das pessoas com deficiência. Mulheres negras vítimas de estupro ou assédio, aliás, mulheres negras mais ainda, mulheres vítimas de estupro que buscaram o judiciário para ver o estuprador punido, vão relatar que no judiciário viveram experiências de profunda violência e que o Estado juiz, o Estado promotor, vestiu as vestes do estuprador, desqualificou aquela mulher, humilhou aquela mulher, taxou a mulher de mentirosa, taxou a mulher de oportunista, insinuou que ela estava querendo se promover com a denúncia e causou um trauma à vítima e à família da vítima. Então, é claro que acesso à justiça não é igual a acesso à jurisdição. Entretanto, a saída neoliberal de vetar o acesso à jurisdição, porque haveria um abuso por parte dos jurisdicionados, isso é inadmissível. E me preocupa muito, me preocupa verdadeiramente que a doutrina comece a construir um consenso de que o acesso à justiça, na sua acepção de acesso ao judiciário, possa ser cerceado. Porque haveria um abuso. Qual abuso? Nós nem sequer temos dados, até porque a pesquisa em direito é uma pesquisa bibliográfica. Nossas pesquisas no mestrado e no doutorado são quase sempre revisão bibliográfica. O professor José Mário, professor da Unicap, tem, aliás, uma obra referencial no Brasil sobre pesquisa
de jurisprudência, etc. Uma obra excelente. Mas nós não temos, não há o hábito de pesquisar o índice de fragilidade de acesso à justiça. E, aliás, a pesquisa do índice de fragilidade do acesso à justiça é uma pesquisa municipal. Ela não é federal, ela não é estadual, ela é municipal. É o município que vai falar qual é o índice de fragilidade do acesso à justiça. E mal nós temos decisões sobre acesso à justiça no município. Nós temos a DPF 279, que decidiu que o município tem legitimidade concorrente para prestar o serviço de assistência judiciária em nível municipal, de modo concorrente com a Defensoria Pública Estadual. Por entender, a relatora ministra Carmen Lúcia, por se entender que os aspectos de proteção dos direitos fundamentais, eles se somam, eles não se dividem. Então, quando a gente avalia a fragilidade do acesso à justiça, a gente avalia com vistas no acesso à justiça do município. É interessante porque existe uma proposta para criar tribunais digitais nos lugares, nos municípios onde não haja sede de judiciário. Voltando, preocupa-me sobremodo que nós tenhamos uma construção progressiva de um consenso doutrinário que se encaminha para entender como solução de acesso à justiça a redução do acesso à justiça. Como se a gente dissesse, não, olha, chegou, bateu no limite, daqui não passa, deu. As pessoas abusaram. Agora a gente tem que ultrapassou 1 milhão de recursos especiais há não sei quantos anos. Então, agora a solução para o acesso à justiça é reduzir o acesso à justiça. Por vias transversais, é isso que eu tenho lido, muito preocupada. Democratização do acesso à justiça é sempre ampliar o acesso à justiça, nunca restringir. Acho, já que o professor Marcelo Labanca abriu sua palestra fazendo uma crítica aos processualistas, eu também vou fazer uma crítica no espelho. Acho que nós precisamos entender por que o acesso à justiça coletiva ainda é tão precário no Brasil. Acho que os juízes têm que começar a refletir qual é a sua parcela de responsabilidade na falência do processo coletivo. E até que ponto a nossa mentalidade colonial, e que é, antes de tudo, uma mentalidade colonizada, contribui para nós fazermos do judiciário uma instituição muito mais para cercear direitos dos pobres do que para afirmar direitos dos pobres. Uma instituição muito mais para reafirmar opressões do que para afirmar garantias. Por que é que a maioria dos nossos magistrados, até hoje,
pensa em enriquecimento sem causa do litigante e não pensa em enriquecimento ilícito do litigado. Por que é que o artigo 7º da Lei de Ação Civil Pública, que determina que o magistrado, diante de uma ação individual que tem potencialidade para ser uma ação civil pública, por que é que ele não oficia o Ministério Público para conhecer a potencialidade coletiva daquele dano que foi causado por um banco, por uma instituição financeira, por uma empresa telefônica ou de internet? Por que é que ele mesmo não toma iniciativa de coletivizar uma denúncia individual? E fazer com que isso gere um laço de solidariedade entre a demanda individual e a demanda coletiva. Vocês vão me dizer, mas, professora Eliana, o artigo 334 do Código de Processo Civil de 2015, ele foi vetado pela sua presidenta, a presidenta Dilma Rousseff. Foi, de fato, grande erro que a presidenta Dilma Rousseff, de quem eu sou fã, cometeu. Entretanto, o que estava no artigo 334 sempre esteve no artigo 7º da Lei de Ação Civil Pública. Por que é que nós não aplicamos? Então, sobre acesso à justiça, não temos. É falso acharmos que os nossos números são exorbitantes. Os nossos números podem ser exorbitantes. E, no entanto, a sociedade brasileira não se reconhece como uma sociedade titular de direitos e não reconhece o judiciário como uma instituição garantidora de direitos. O judiciário continua sendo visto com os mesmos olhos descritos por Mauro Capelletti e Brian Graff lá no Acesso à Justiça, uma instituição elitista, no caso do Brasil, colonizada e colonizadora e reprodutora do colonialismo e completamente distante da realidade. Nós pouco avançamos em relação a isso e quem tiver coragem de confirmar ou negar, saia na rua e pergunte. Então, o que é que está acontecendo de errado se nós temos tantas ações individuais e um sentimento tão escasso de que o judiciário presta um serviço público com um orçamento, aliás, expressivo, maior do que o orçamento da saúde no Brasil, e o SUS, com um orçamento menor do que o orçamento do judiciário, atende quase toda a população do Brasil. Mas vocês vão dizer, mas tem muitas críticas do SUS. Tem muitas críticas do SUS, mas o SUS salvou o povo brasileiro na pandemia e é quem salva o povo brasileiro todos os dias, prestando serviços com um orçamento menor do que o do judiciário. E o judiciário, ele é reconhecido como sendo prestador de um serviço público. Se a gente indagar, e eu acho importante a gente indagar, eu gosto de fazer essa comparação com o SUS. Se a gente perguntar para a população se o SUS atende os ricos ou os pobres, vocês acham que a população vai responder o quê? E se a gente perguntar a quem é que atende o judiciário, aos ricos ou aos pobres, vocês acham que vão dizer o quê? Eu acho que esse é um bom norte
para a gente traçar uma discussão sobre acesso à justiça e não se limitar a dizer que os nossos números são avassaladores e que a gente tem que começar a afunilar ainda mais os poucos canais de acesso da sociedade ao judiciário brasileiro. Depois de uma palestra dessa, depois de uma conversa dessa, depois de uma explanação dessa, realmente é para se repensar, professora Liana, a estatística de que feita entre pobres e ricos, que a população pensa do acesso à justiça, de fato, traz-nos uma reflexão muito aprofundada. Mas, professora Liana, professor Marcelo me comunicou que não consegue retornar. Mas, como se comprometeu em responder às perguntas a ele dirigidas, né, através do seu e-mail, eu vou deixar, primeiramente, já na condição de mediador, né, vou deixar uma provocação para o professor Marcelo, em seguida, né, gostaria de ouvi-la sobre um outro ponto. Ao professor Marcelo, né, observo, teve uma recente palestra aqui, que houve em Recife, né, no 2º Congresso Brasileiro de Federalismo, né, onde o professor Paulo Scarf, ele trouxe alguns dados sobre o acesso à justiça e relacionando com as constituições estaduais. Ele trouxe uma temática muito interessante, porque na Constituição Federal, ela coloca lá que está legitimado a acessar a justiça constitucional, né, o Supremo Tribunal Federal, os órgãos nacionais, tipo FEBABRAN, dos bancos. Então, entidades nacionais podem propor ações diretas de inconstitucionalidades para questionar legislações estaduais frente à Constituição estadual. E trouxe alguns exemplos de constituições estaduais, né? De constituições estaduais, no sentido de que muitas dessas constituições estaduais, elas repetem o texto constitucional federal, dizendo que tem legitimidade para propor as ações diretas de inconstitucionalidade perante os tribunais de justiça, os órgãos nacionais, e afastam os órgãos estaduais. A provocação que iria fazer para o professor Marcelo seria no sentido se isso não seria um dos vários e inúmeros casos de diminuição ao acesso à justiça subnacional. Então, professor Marcelo, gostaria de registrar essa provocação, essa impressão, e oportunamente questioná-lo pessoalmente, se for o caso, de entender a sua opinião sobre essa temática. Se a professora Liana quiser enfrentar o tema, também, professora Liana, é um prazer enorme escutá-la. E, especificamente, professora Liana, em relação ao tema trazido, muito bem posto a explanação, trouxe dados excepcionais, acho que também fruto da vida acadêmica, conjugado com a vivência, né, com a população. Então, trouxe essas duas conexões que aprofundam a temática, sobretudo em relação às lides coletivas, né, porque, de fato, não essa multiplicidade de processos talvez poderiam ser resolvidas de forma mais rápida, de forma mais prática, através da junção e dos, por exemplo, IRDR.
mas gostaria de fazer uma provocação no sentido de que o que você acha sobre a existência desses robôs, né, no âmbito das cortes superiores, que matam muitas vezes sem análise efetiva dos julgadores. Essa é uma outra provocação que gostaria de, de, de compreender a opinião. Vamos lá. Bom, em relação à questão que foi colocada ao professor Marcelo Labanca, eu gostaria de respondê-la num outro viés, que é o viés da fala que eu estava estabelecendo sobre o acesso à justiça. A FEBRABAN, ela é, eu acredito que a campeã de participação nos tribunais como amicus curiae. Eu orientei uma pesquisa sobre isso. Nós somos tão ingênuos e tão ingênuos quando a gente estuda os amici curiae no processo civil. Ai, como é linda a participação da sociedade civil, que coisa mais maravilhosa. Ai, como é bonita a democracia do processo. Aí a gente lê toda aquela doutrina maravilhosa sobre a abertura dialógica, e aí a gente lê Habermas, e aí a gente estuda a construção do consenso no judiciário, aquela coisa maravilhosa, é a participação popular para cá e a participação popular para lá. E daí, como a gente não tem pesquisa, que não seja revisão bibliográfica, um belo dia, inclusive estou tirando sarro da minha própria cara, tá? Um belo dia, a gente descobre que o grande amicus curiae do STF é quem? A FEBRABAN. Ah, mas não é só a FEBRABAN, né, Liana? Não, não é só a FEBRABAN. Tem a FEComércio. E assim vai. Ah, Eliana, mas tem também o grupo de pesquisa Direito Ambiental e Sociedade de Risco lá de Santa Catarina, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem, inclusive, recomendo que lê todas as atuações do grupo de pesquisa Direito Ambiental e Sociedade de Risco, porque são fenomenais. Agora, eles não têm braços, eles não têm pernas, eles não têm honorários advocatícios poupudos, um escritório de advocacia gigante, um não, vários, para fazer esse tipo de advocacia ideológica. Já a FEBRABAN tem vários escritórios de advocacia contratados, poupudos honorários advocatícios, um sistema de acompanhamento de tudo que diz respeito a qualquer ação individual. O seu Zé entrou com uma ação. Quando se ele pensar em recorrer, se ele pensar, se cogitar uma repercussão geral ao seu recurso extraordinário, a FEBRABAN já apareceu. É a FEBRABAN contra o seu Zé da Venda, que está discutindo um contrato lá de financiamento, de empréstimo consignado, seja lá o que for. Aliás, é bom lembrar que na ação em que se discutia empréstimo consignado em folha de pagamento de idoso, o Supremo entendeu que não tinha repercussão geral, não. Não tinha repercussão geral.
um exército de idosos e idosas que sofrem violência patrimonial, é uma das formas de violência prevista no Estatuto do Idoso. Violência patrimonial. E como é que ela se materializa? Porque vai o neto, vai o filho, vai o sobrinho e faz a pessoa idosa assinar um contrato de empréstimo e a parcela entra na sua aposentadoria. E o que o STF decidiu sobre isso? Não decidiu nada. Decidiu que aquilo não tinha relevância social o bastante para ser discutido pelo STF. Então, quando a gente discute participação popular no processo civil, a gente tem que ter muito cuidado. E eu fui advogada do Estelita, eu fui advogado dos maracatuzeiros. Então, eu fui advogada dos grupos contra establishment. E não é fácil. Porque do outro lado tem escritório de advocacia ganhando uma fortuna advogando contra você e você não tem um estagiário, não tem uma impressora. Liana, mas o que isso tem a ver com acesso à justiça? Tudo! Vocês acham que Mauro Capelletti falou de quê aqui? Falou exatamente disso. Da litigância habitual versus a litigância ideológica. Nós não temos mecanismos de igualação de desiguais no processo coletivo. A gente não tem mecanismos para igualar a FEBRABAN da associação da cooperativa dos moradores do sei o que lá, do bairro da Várzea. Não tem. Então, nós estamos tratando de duelo entre desiguais. Pronto. Agora, a pergunta que o professor Newton fez propriamente para mim, eu não podia deixar de... Você falou em FEBRABAN, eu tenho que falar de acesso à justiça e FEBRABAN. A outra pergunta, eu esqueci, professor Newton. Por favor, pode refazer? Me perdoe. A existência dos robôs nos âmbitos das cortes superiores. Professor Newton, esse é um tema do qual eu pouco posso falar, porque esse é um tema que eu não... Eu estou datada, professor Newton, eu sou ainda analógica. Eu, eventualmente, redijo peças processuais, mas eu não tenho PJE. Então, eu não entendo os dramas da advocacia contemporânea, que é fazer o upload de uma prova e brigar com o sistema e dos robôs. Eu não vivo isso por ser muito analógica. Pode chamar de velha, não tem problema. Mas eu vou perguntar se o senhor aceitaria que eu fizesse uma solução um pouco Bela Gil, de substituir. Posso substituir o robô pelo magistrado que não faz o distinguish? Posso substituir o robô pelo magistrado ou assessor do magistrado que artesanalmente, em tese, ele não se dá ao trabalho de ler o caso concreto, porque me parece que talvez seja tão grave ou pior. Porque, sei lá, né? De repente, lançando as informações corretas na inteligência artificial, ela tenha uma capacidade maior de fazer o distinguish do que determinados processos artesanais em que os magistrados se recusam a olhar as peculiaridades do caso concreto.
Porque o que nós sempre defendemos sobre a importância da justiça artesanal é que a justiça artesanal tem condições de distinguir o caso concreto. E caso concreto, meus queridos estudantes do doutorado, do mestrado que estão aqui e que já estudaram precedentes com o professor Leonardo Cunha, com o professor Lucas Buril e tantos outros professores, sabem que nós não podemos falar em precedentes sem relacionar necessariamente ao caso concreto. Não existe jus decisum sem fato. O distinguish se dá exatamente aí. Não se tem um precedente sem alusão ao caso que o inspira. Por que é tão problemático quando as pesquisas são feitas com base em ementa e o voto não é lido, o voto vencedor não é lido, para saber qual é a circunstância de fato que gerou aquela ementa? Muitas vezes a ementa não tem nem alusão à circunstância de fato. As pessoas pegam a ementa de um julgado do TRF5 para aplicar a outra situação, e o caso gerador daquela decisão é radicalmente distinto. O tema pode ser o mesmo, o caso é completamente diferente. Agora que eu sou uma pós-graduanda, lato sensu, hein, não é? Eu sou chique, como vocês, que vocês são estrito senso. Eu sou uma pós-graduanda lato sensu em transtorno do espectro autista. O autismo, ele é uma deficiência, e ele é deficiência, viu, gente? Nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele é uma deficiência que eu não consigo estabelecer quais são as necessidades especiais sem eu olhar para o indivíduo. Porque um autista tem uma necessidade, outro autista tem outra. O cadeirante tem outra. O cego tem outra. O surdo tem outra. Então, não, mas aqui eu tenho as pessoas com deficiência. Então, elas funcionam desse jeito e para elas eu vou assegurar o direito aqui até esse teto. Pode ter certeza que você vai estar violando direitos da pessoa com deficiência. E eu sou uma grande defensora do IRDR, sou grande defensora, enfim, de todos os mecanismos que abreviam a formulação intelectual da solução de lides massificadas. Mas, de outro lado, eu exijo que os casos individuais tenham soluções artesanais. Nós livramos as magistradas e os magistrados de serem escravizados por uma demanda repetitiva e acéfala, porque a lide massificada ela é horrorosa. Você não pode obrigar o magistrado, a magistrada, a ser escravo de uma lide repetitiva e que não tem nenhuma criatividade. Mas, em contrapartida, as demandas individuais, eu espero que os casos particulares eles sejam apreciados por um ser humano com mais zelo e mais respeito do que eles seriam por uma inteligência artificial.
Professor, professora Eliana, eu, a resposta para mim traz inúmeras reflexões. Eu vou ter que concordar com muitas delas. No princípio, me tinha uma ideia completamente contra a existência dos robôs, mas a fala da professora Liana me trouxe algumas reflexões mais aprofundadas, mais aprofundadas. Agora, eu E não fiz a defesa, hein? Eu não fiz a defesa. Eu fiz uma provocação. Eu espero que os seres humanos julguem os casos individuais com mais respeito à especificidade do que uma inteligência artificial faria. foi um prazer enorme, né? Eu ouvi o professor Marcelo Labanca, né, que conheço há algum tempo, né, professor da Unicap, né, estuda o constitucionalismo subnacional, as constituições estaduais, trouxe uma fala muito importante sobre o acesso ao constitucionalismo subnacional, acesso à justiça através das cortes estaduais, né? Ouvir a professora Liana Cine, que não conhecia, mas, como dito pelo professor Marcelo, é uma pessoa que traz luz, que traz brilho, que traz alegria, e foi um imenso prazer escutar a professora Liana hoje à tarde, que trouxe dados muito importantes em relação, defendeu também as lides coletivas, trouxe reflexões inerentes ao webinário, professora Liana, que tem o nome Dimensões de Acesso à Justiça na Sociedade Contemporânea. Então, trouxe reflexões muito importantes, reflexões atuais sobre a temática, trouxe o lado mulher, né? Trouxe o lado mãe, né? Trouxe a temática do autismo. Então, foi um prazer imenso ouvi-la na tarde de hoje. E, concluindo esse primeiro painel, gostaria de passar a palavra ao professor Sérgio Torres para algumas considerações adicionais sobre esse primeiro painel.